meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano de hoje. Então, como vocês estão? Espero que muito bem. Vamos hoje dar continuidade ao nosso tema chat. E aproveitando, a gente precisa lembrar o quê? Que, além das nossas aulas passarem no YouTube, a gente também tem agora o aplicativo, certo? Vocês lembram disso? A gente falou isso da última vez. Então, o aplicativo Educa Recife, ele está disponível em todas as plataformas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. E aí vocês também podem baixar o quê? Pelo QR Code que está na tela. Primeiro a gente vai mostrar o QR Code para os aparelhos Android, certo? Então vocês peguem seus celulares, direcionem para a tela e vocês vão ser redirecionados para downloadar o aplicativo. E agora a gente vai botar o QR Code para os aparelhos iOS, certo? Então vocês, donos de iOS, podem pegar agora seus aparelhos, direcionar para a tela. Aí você, mas Camille, o que é que vai ter no aplicativo? Além de todas as aulas, a gente também tem atividades, interação pelo chat, e a gente vai poder ter esse contato mais próximo, né? Já que estamos a uma distância considerável. Então, antes de começarmos também, queria apresentar Plínio, que está aqui para fazer a tradução das nossas aulas, o que torna tudo mais acessível, e é importante que a gente pense nisso, né? E aí também tem o nosso canal do YouTube, todas as nossas aulas estão lá, tá certo? E aí vocês podem ver, rever, podem ver no aplicativo, podem ver no canal, curtam, deixem comentários e vamos começar, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao gênero chat. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão, assim, bem rapidinha. Vamos só revisar algumas coisas, tá? Ó, o que é o chat? O chat é um gênero textual emergente, lembram? E emergente por quê, Camille? Porque ele está começando agora, é um gênero que é relativamente novo, né? Possui uma linguagem informal, ou seja, a linguagem predominante do chat é aquela linguagem extremamente variada, informal. E aí você diz, mas Camille, variada por quê? E eu explico para vocês. Variada por quê? Porque a gente está falando de um gênero que é dialogal, ou seja, baseada no diálogo. Então, todas as marcações de individualidade, elas aparecem na nossa fala. Então, o gênero, a classe social, o nível de instrução, a região, todos esses fatores são determinantes para moldar a nossa linguagem, certo? Por exemplo, eu uso bastante a linguagem informal no chat, bastante. Mas, porque trabalho com gramática, porque sou professora, porque também sou acadêmica, normalmente eu pontuo e eu uso acentos, na maioria das vezes. E talvez vocês não tenham essa prática porque não é do dia a dia de vocês. Vocês não trabalham com linguagem o tempo inteiro. Eu trabalho. Então, acaba que a minha expressão, ela é diferente. Por quê? Por causa do meu gênero, por causa da minha raça, por causa da minha instrução, por causa do meu contexto. Então, assim, a linguagem, ela vai variar tanto quanto variam os seres, considerando que somos individuais, contingentes. Aí vocês, mas Camille, o que é contingência? É exatamente essa particularidade. Mas, mesmo dentro de todas essas particularidades, a linguagem informal, ela predomina enquanto registro. Por quê? Porque é um gênero que não é formal. Claro que você pode entrar no chat com o seu chefe ou com os seus professores, acontece, mas, habitualmente, o chat tende à informalidade. E a gente tem como um dos principais fatores, uma das principais características, justamente essa interação simultânea. E aí, simultânea por quê? Porque eu mando aqui a mensagem, digamos que eu mande uma mensagem para Plínio agora. Mandei. E, teoricamente, como estamos no chat conectados no mesmo software, lembra? Ou no mesmo software, ou no mesmo aplicativo, ou na mesma página, teoricamente, ele recebe naquele mesmo instante.
E a ideia é que ele me responda imediatamente. Claro que às vezes não acontece. E a gente pode levar aquele vácuo, que faz parte também. É diferente de quando a gente está numa conversa face a face, que aí é mais difícil a pessoa não responder, mesmo que com gestos ou com expressões, né? E aí, por exemplo, no videochat é mais difícil você ter esse vácuo, né? Mas é isso, é uma revisão assim. Veja, vocês conhecem o gênero, vocês usam o gênero, vocês usam chat o tempo inteiro, né? Então vocês já têm conhecimento. A minha função aqui é só talvez apresentar alguns aspectos mais formais, propor que vocês reflitam sobre algumas coisas. Então, ó, o chat pode apresentar as mais diversas finalidades. Então, você pode conhecer pessoas na internet, debater assuntos diversos, interagir com marcas e pessoas famosas. Funciona também como um substituto aos canais de reclamação das empresas. Serve para a gente compartilhar de assuntos com pessoas que tenham interesses semelhantes. E a interação e compartilhamento de saberes entre professores e estudantes. E em particular, essa última função, ela foi essencial nesse período pandêmico, né? Para que a gente conseguisse ter um sistema de ensino, claro que a priori foi um pouco improvisado, né? Mas que funciona para que alunos e estudantes continuassem nessa troca. E aí a gente tem os diversos tipos de chat. A gente tem o chat educacional, o chat privado, o chat público e o videochat. E é claro que a gente tem diversos outros chats, por exemplo, chats dos jogos, dos games online, os chats das redes sociais. Lembram quando a gente viu, aula passada, o MSN? Pronto, quando o Facebook comprou o MSN, né, o software, a Microsoft, né? Eles trocaram pelo Skype, mas eles também integraram o chat na própria rede social. O que fez com que os outros chats, os chats em outros sites, acabassem ficando um pouco obsoletos. Então, a gente tem o quê? O chat privado, que é aquele que se realiza entre 2 ou mais pessoas e elas mesmas que são responsáveis pela definição das regras. Então, por exemplo, eu e Plínio poderíamos estar em um chat privado. Então, as regras desse chat seriam definidas por nós dois. A gente tem o chat público, onde todos os que entram na sala e fórum podem ler as mensagens. Lembram? Foi quando a gente estava falando dos bate-papos. A gente tem o chat educacional, e esse aqui é o foco, inclusive, no aplicativo, o chat será um chat educacional, o que se configura com a finalidade de interação entre professores e estudantes. E a gente tem o videochat, que é um chat, mas que nesse chat é possível ver a outra pessoa e falar com ela, por vídeo, né? E aí vamos nos deparar o quê? Vamos nos debruçar no chat educacional. Dentro do contexto da educação, o chat se configura como uma ferramenta possível para professores, visto que o quê? Facilita a interação, para que se tire dúvidas e etc. à distância e sincronicamente, ou seja, ao mesmo tempo. Lembrando que a função do chat educacional não é a de transmissão de novos conteúdos. Para isso, a gente tem as aulas à distância, as aulas presenciais, as videoaulas. O chat é principalmente para... perdão, gente. O chat é uma ferramenta que funciona principalmente para que a gente tire as dúvidas, para que a gente converse assuntos pontuais, certo? Vamos lá, dando continuidade aqui. Quais são os objetivos comuns ao chat educacional? Então, ó, promover sessões para que se tirem dúvidas, propiciar grupos de estudo, que é inclusive uma ideia muito boa, porque às vezes o estudo solitário ele é desestimulante. Eu fiz mestrado e agora eu estou fazendo doutorado. E essa experiência de um doutorado à distância é complicada, porque faz falta a sala de aula. Assim como faz falta para vocês, né? Faz falta também para a gente. E essa ideia dessa criação de grupos de estudos é um meio para que a gente acabe ficando mais estimulado para estudar por causa da troca com outras pessoas. Então, ó, serve também de espaço de interação e consulta entre professores e aluno e etc.
Não deve, no entanto, servir de espaço para explicação teórica, que isso aí eu já falei para vocês. As conversas privadas acontecem quando? Quando se conhece uma nova pessoa em um grupo de discussão online, pode acontecer de desejar passar do chat público para uma maior privacidade. Claro que vocês não precisam conhecer as pessoas em outros chats, né? A gente pode, por exemplo, só trocar um número do WhatsApp ou as redes sociais, enfim. Ou seja, um espaço de conversa de 1 a 1. Uma boa orientação para crianças e adolescentes e pessoas no geral, gente, é não ficarem de conversas privadas online com pessoas que vocês não conhecem pessoalmente. Por quê? Porque o que está do outro lado, a gente não tem como garantir. O que a gente pode garantir é o quê? O nosso lado. Então, prestem atenção em mim agora, por favor, isso é importante. Tomem cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? E para que a gente se preserve, é interessante que a gente tenha alguns mecanismos de segurança, e sendo um deles, evitar essas conversas privadas com pessoas que a gente não conhece pessoalmente, tá? Atenção! Se você conhecer uma nova pessoa online, tenha muito cuidado se ela estiver muita insistência em querer algo ou encontrar-se pessoalmente. É um alerta, tá? Fale com seus familiares. Mesmo se a amizade online já existir há algum tempo, é importante que sejam tomadas todas as precauções referentes ao encontro. Então, por favor, não cometam a imprudência de marcar encontros em que outras pessoas não saibam onde vocês estão, certo? Eu sei que é um assunto pesado para uma aula, mas é importante, né? Já que estamos tratando desse tema, tá? E, se for planejado um encontro, é importante que a criança ou adolescente seja acompanhado por um dos pais ou por um adulto de confiança e que o encontro ocorra em local público. Esse alerta do local público, ele é essencial, tá? Precisamos ter muito cuidado com isso. Local público, gente, segurança, se preservem, por favor, se cuidem, nos cuidemos, né? Mas aí, e a língua? Como é que fica a linguagem nesse âmbito de trocas, de diálogos, em que impera a informalidade? Como será que a língua se comporta? A gente já falou o quê? Que a principal competência usada da língua, né? Que o registro da língua, ele é principalmente informal. E por causa disso, a competência gramatical, ela fica prejudicada. E fica prejudicada por quê? Porque há uma tendência em que a gente ignore certas regras, como pontuação, como acentuação. E aí, por quê? Em razão de não haver espaços para reflexões aprofundadas e para correções. Porque como é instantâneo, é um gênero muito dinâmico. Então, eu posso, Plínio me manda uma mensagem, eu já quero responder na hora. E às vezes eu sequer reflito na forma. Como eu poderia fazer essa mensagem soar melhor? Não é uma preocupação imediata. A preocupação é manter a dinâmica, é responder, é não deixar o contato morrer, não é isso? E aí, pelo ambiente ser dinâmico, isso aqui eu já disse. Então, no âmbito da comunicação virtual, a similaridade da língua escrita com a língua falada é decorrente da rapidez e objetividade na troca das mensagens. As abreviações das palavras viabilizam, portanto, o dinamismo e a interação. Então, um dos principais motivos desse registro mais informal é justamente o que, gente? Por causa do dinamismo, né? Porque é um gênero primordialmente digital. E aí a gente tem essa necessidade de uma troca instantânea, dinâmica, ligeira. E aí, por isso, a gente acaba sacrificando alguns aspectos da linguagem. A troca de mensagens tem de ser rápida, sem perda de tempo. Isso faz com que os internautas, faltou um espacinho aí, tenham de criar abreviações, símbolos e sinais que tornem mais rápida a comunicação. O chat é uma conversa espontânea que, por causa das suas condições de produção e do suporte, se estrutura em texto, exceto se falarmos de videochat. O que caracteriza a comunicação nas aulas de bate-papo é a informalidade. E eu sei que eu estou batendo nessa tecla constantemente. E eu digo, por que eu estou batendo nessa tecla tanto? Porque é uma das principais características, e talvez seja
um dos aspectos importantes que a gente pense, né, no registro formal da língua ou informal. Por quê? Porque esses registros, eles acabam mudando um pouco a linguagem também. E vão entrar naquele rol das variações linguísticas. Pode ser, né, um dos motivos daquelas variações linguísticas que a gente já viu, se eu não me engano, acho que nas aulas sobre argumentação ou alguma aula anterior. E aí vocês sempre podem rever todas as aulas, gente, para vocês enjoarem da minha cara. Ó, como se trata de uma conversa, as mensagens são trocadas de um computador para o outro, ou de um dispositivo para outro, né? Com certa velocidade. Isso faz com que os interlocutores se expressem de maneira mais informal possível, fazendo com que a língua escrita por eles, usada no momento da conversação, se pareça bastante com a língua falada informal. E aí, ó, uma observação aqui. É preciso lembrar sempre que a ortografia é artificial, uma decisão política e que a língua é natural. Portanto, na internet estamos sempre usando a língua. A ortografia oficial é necessária para que todos possam ler e compreender o que está escrito. E com esse gancho, eu queria, na verdade, até propor uma reflexão para vocês. Eu sei que é um pensamento comum de que gramática é um saco, que gramática é difícil, que a gente pode falar de todo jeito e a gente pode sim, porque o objetivo da comunicação é exatamente a comunicação. Um dos objetivos da linguagem é a comunicação, e se ela é feita, massa. Mas, gente, vamos pensar aqui um pouquinho, vê. O Brasil é um país com dimensões continentais. Isso quer dizer que caberia, tipo, o Brasil tem tamanho suficiente para se configurar como um continente em si. Para vocês terem uma noção, Pernambuco é do mesmo tamanho de Portugal, que é um país. Joia? Joia. A língua, ela é natural. Então, quando a gente usa, a gente acaba modificando. Vamos pensar assim, o mais simples. Aqui a gente chama macaxeira de macaxeira. Em outros estados é aipim, mandioca. Isso variou só por causa da região. Então, imaginem se nós não tivéssemos um sistema mais ou menos rígido que dissesse como a língua, o que é certo, entre aspas, e o que é errado, o que é correto, o que é um desvio. Como a gente deve organizar a língua. Se a gente não tivesse essa pedra, essa estrutura que mantém a língua mais ou menos igual, e eu digo mais ou menos igual porque as variações, elas modificam demais o modo como a gente usa a língua, o significado das palavras, a semântica, tudo. Então, se a gente não tivesse esse sistema que define regras e tal, talvez, daqui a um tempo, a gente nem falasse a mesma língua. O português poderia mudar tanto, que talvez daqui a um tempo a gente tivesse dialetos e linguagens diferentes. Então, por isso que, pode ser chato, mas é importante que a gente tenha uma estrutura mais ou menos estável, visto que a linguagem, ela é natural e ela se modifica constantemente. E aí tá uma aula bem, né, reflexiva, mas é isso. Uma curiosidade, você sabia, o Google divulgou em seu blog de pesquisa que a inteligência artificial responsável pelo Google Tradutor desenvolveu, sem interação humana, uma língua própria para si. Então, o Google Tradutor, eu vou tentar explicar isso de maneira um pouco mais simples, tá, gente? Vê só. O que aconteceu foi que o Google Tradutor, ele faz a tradução como? Vocês já pensaram nisso? Ele tem um banco de dados gigante com diversas frases, períodos, palavras. E primordialmente, inicialmente, a tradução era feita, digamos, do coreano para o inglês, do inglês para o japonês, tá? A gente precisava ter o inglês como uma língua intermediária. Então, por exemplo, eu podia traduzir do português para o francês, mas eu sempre precisaria passar pelo inglês antes, ou do coreano para o japonês, tá? E aí, isso envolve o quê? O uso de milhões de exemplos previamente validados. Só que, surpreendentemente, o sistema conseguiu ir do japonês para o coreano direto, sem passar para o inglês. Em outras palavras, a inteligência artificial teria criado uma língua própria, que lhe permite trafegar entre duas línguas nas quais ela não foi previamente treinada, sem precisar passar por uma terceira conhecida. E o mais interessante é o quê?
é que a língua inglesa não tem praticamente nenhum grau de parentesco com o japonês e o coreano, que foram as línguas estudadas, né? Então, o Google, o software, o sistema conseguiu encontrar semelhanças entre essas línguas, mesmo que essa semelhança tenha sido de milhares de anos atrás, e ela conseguiu descobrir essa relação. Se foi capaz de fazer isso olhando apenas milhares de exemplos, significa que essa relação existe. E aí, isso é chamado de interlíngua. É como se ela tivesse criado uma linguagem própria para fazer essas traduções, porque, por causa dos exemplos, tem um banco de dados imenso, uma capacidade de processamento infinita, e ela conseguiu criar uma linguagem que às vezes não é acessada nem pelos programadores, para fazer essa tradução. E aí pode nem ser mesmo uma língua, mas um sistema ainda mais profundo de representação. Eu não quis trazer, eu não estou objetivando particularmente nada com isso, além da curiosidade. E para a gente pensar aqui, a linguagem, ela tem essa capacidade criadora, né? Veja, um software conseguiu desenvolver uma linguagem e, a partir dela, aperfeiçoar as suas funções. Aí eu pergunto, será que as assistentes virtuais, elas vão modificar a nossa linguagem, nosso jeito de falar, a forma como nos comunicamos? Há suspeitas. Uma das suspeitas, e aí são suspeitas de linguistas, não é viagem de Camille, é que as cada vez mais frequentes conversas entre seres orgânicos, nós, e máquinas, vão obrigar as pessoas de carne e osso a pronunciar melhor as palavras. Por mais que assistentes de voz tenham evoluído, elas são um exemplo de como a inteligência artificial sofre para compreender as peculiaridades da fala humana. Então, como estamos dialogando com máquinas, é necessário, por exemplo, que nós pronunciemos melhor as palavras e que nós falemos mais devagar. O pobre do Plínio está sofrendo, porque eu sei que às vezes eu falo muito rápido. E aí, por exemplo, se eu preciso me comunicar com a minha assistente virtual, eu preciso falar mais devagar. E eu preciso, às vezes, cortar um pouco, tipo, eliminar a preposição, o artigo. Por quê? Para que a comunicação fique mais clara e mais direta, para que a assistente virtual me compreenda. Só que a maioria dos seres pensantes abusa das abreviações, gírias e outros vícios de linguagem, que não são compreendidos. E quando a gente dialoga com um robô, a gente se esforça para que a comunicação se estabeleça, o que provocará, segundo os linguistas, ajustes na maneira que os humanos se expressam. Claro que não é um ajuste para daqui a 2 anos, né, gente? É algo de, sei lá, décadas, pelo menos. E aí, o chat online e o atendimento ao cliente. O que é que aconteceu? Aconteceu que, atualmente, é muito mais simples, às vezes, resolver qualquer problema que você tenha com alguma marca, algum serviço, pelo chat, ao invés de ligar no saque, ao invés de passar horas no telefone. E claro que nem sempre a gente é atendido por um ser humano, isso aí a gente sabe. E aí vem de novo a função da linguagem, da inteligência artificial interagindo com a gente nos chats para resolver nossos problemas. E, de acordo com um levantamento feito em 2007 pelo Centro de Inteligência Padrão, o chat online foi o canal mais eficiente quando se trata da comunicação entre marcas e consumidores, resolvendo 91% das reclamações dos consumidores contra 31,8% dos portais de Fale Conosco e e-mails. E estes só não perdem para o atendimento via telefone. Assim como em qualquer outra tecnologia, o chat online também foi se aprimorando com o avanço tecnológico, passando a fornecer não apenas suporte via troca de mensagens de texto, mas também conversas por voz e até videochamadas com os clientes. Certo, gente? Então, em resumo, vamos revisar, vamos pensar o que é que a gente viu hoje. A gente viu os tipos de chat, a gente viu a linguagem bastante, né? Eu falei bastante disso, da linguagem, dos registros, viajamos um pouco pela gramática, pelas contingências, pela minha vida, e a nossa aula termina aqui hoje. Calma, essa aula termina hoje aqui, nesse momento. E para encerrar, eu queria trazer uma citação de Cora Coralina, que foi uma poeta brasileira.
Incrível. Que ela diz assim, ó: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria aprende é com a vida e com os humildes. Então, o conhecimento gramatical, de regra, de forma, de conjugação, tudo isso, vocês podem aprender comigo, com os seus professores. Isso é o quê? O saber. A sabedoria não é só isso, não é só conhecimento científico, não é só conhecimento, é conhecimento da vida também. E é principalmente a humildade, né? Então, com essas belíssimas palavras, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, aproveitado, certo? Qualquer dúvida, mandem perguntas pelo YouTube, pelo aplicativo, que aí a gente se resolve, tá? Um beijo e até a próxima.